Campinas lança programa de treinamento e qualificação em telesaúde. CPFL lança a terceira fase do programa CPFL nos hospitais. Vereadora protocola projeto de lei que visa combater ciberpedofilia e adultização. Na 46ª reunião ordinária, Câmara aprova 2 moções dos vereadores Roberto Alves e Ailton da Farmácia. Olá, boa tarde. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 5 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já aparece aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região. Pode ir direto pelo 978293776 ou você tem a opção de enviar a sua mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. A Prefeitura de Campinas lançou o programa de treinamento e qualificação em telesaúde, que vai capacitar estudantes residentes para ampliar a assistência remota aos pacientes do SUS. Em maio de 2023, Campinas foi pioneira ao lançar o serviço de telemedicina dentro do projeto Saúde Digital SUS. O atendimento começou com 100 teleconsultas semanais em 16 unidades básicas de saúde. Hoje, já está disponível em todos os centros de saúde do município, com mais de 49 mil teleconsultas realizadas desde o início do programa. Com os resultados positivos da telemedicina, a Prefeitura agora aposta na telesaúde. O decreto que formaliza o programa de treinamento e qualificação em telesaúde foi assinado pelo prefeito Dário Saad. Ele ressalta que a capacitação dos estudantes é fundamental para garantir profissionais preparados e comprometidos com a qualidade do atendimento. Então nós vamos ampliar a possibilidade das faculdades, em convênio com a Prefeitura, disponibilizar atendimento online multiprofissional em várias áreas, nutrição, odontologia, fisioterapia, psicologia e outras, claro, com supervisão de professores, com supervisão da mesma forma que é feita fisicamente, presencialmente nas unidades, também digitalmente. Então isso vai propiciar uma ampliação dessas parcerias e, sem dúvida, a ampliação do atendimento à população com esse programa. A Câmara de Vereadores foi representada pelo vereador Paulo Haddad, que destaca a importância de qualificar ainda mais os profissionais e ampliar a oferta de serviços na área da saúde. Eu vejo com muito bons olhos, né? Campinas, mais uma vez, na vanguarda, trazendo aí uma ferramenta que vai dar qualidade, agilidade e também possibilitar que profissionais graduandos e pós-graduandos sejam formados dentro de uma expertise da telesaúde e depois possam nos ajudar ao atendimento da nossa população. Então ganha Campinas, ganha o cidadão e ganha a saúde da nossa cidade. Através de parcerias com universidades da região metropolitana, o programa tem o intuito de orientar e preparar alunos para trabalhar com a telemedicina no dia a dia, no exercício da profissão. O conteúdo totaliza 40 horas teóricas e práticas online, que devem ser cumpridas em até 90 dias a partir da inscrição na plataforma de ensino. Marcele, diretora do Departamento de Ensino e Pesquisa da Saúde Digital, explica que a ideia é qualificar profissionais e garantir que os atendimentos à distância sejam cada vez mais seguros e resolutivos.
A ideia é bem essa, a gente investiu bastante tempo nos nossos profissionais, né? Daí expandimos para a região metropolitana e agora chamamos para junto as universidades, para a gente formar pessoas que tenham interesse, que saibam fazer um atendimento digital. E não é o simples fato de você atender pessoalmente e à distância, né? Tem toda uma questão do posicionamento da câmera, como você vai estar olhando, isso humaniza também, dá mais acesso. Então, a nossa ideia é isso, chamar as instituições para a gente poder aumentar o acesso. Então, agora vai começar com a capacitação. Como que vai ser a capacitação? As instituições vão fazer as inscrições, tanto dos graduandos como pós-graduados deles, e a gente vai começar em setembro, outubro, são 100 vagas por mês, vamos fazer essa formação, e depois a parte prática, que é o encontro presencial. Isso pode ser um piloto para todo o Brasil? Sim, um piloto. A ideia é para abrir para todo o Brasil. Podem participar do programa os estudantes de graduação de qualquer período ou pós dos cursos de assistência social, fonoaudiologia, educação física, farmácia, terapia ocupacional, enfermagem, nutrição, fisioterapia, medicina, odontologia e psicologia. O programa CPFL nos hospitais investe em energia solar e atualização estrutural, promovendo uma economia em gastos com energia equivalente ao tratamento de 130 mil pacientes e deixando de emitir uma quantidade de dióxido de carbono que precisaria de 40 mil árvores para ser compensado. Ontem, na sala onde acontece o Café Filosófico na CPFL, foi lançada a terceira fase do programa, que vai contemplar a Santa Casa de Campinas, por indicação do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. O cenário do Café Filosófico da CPFL em Campinas promoveu o lançamento na manhã de ontem da terceira etapa do programa CPFL nos hospitais. Autoridades do Executivo Federal, Estadual e Municipal, do setor da saúde e da imprensa puderam receber as informações atualizadas do programa e o impacto dele na prestação de serviços de saúde. Olha, é um impacto considerável, principalmente porque os municípios vêm pagando, no caso de Campinas, 75% da conta da saúde. Há 20 anos atrás, 70% dos recursos que o município investia na saúde eram recursos do Ministério da Saúde Federal e Estadual. Em 2024, essa inverteu. 75% é recurso do município, do PTU e do ISS. Então, quando um programa desse, da CPFL, vem para ajudar na redução de custos, no caso com energia, é um programa extremamente importante. As primeiras fases do projeto nos hospitais públicos da cidade mostram um benefício econômico com a economia energética. Conseguimos avaliar, temos depois um levantamento para passar, nós vamos fazer um levantamento total, porque hoje ele está no Mário Gatti, no Ouro Verde, isso já está batendo a conta de energia dessas duas unidades, e isso tem representado uma economia considerável. O programa CPFL nos hospitais é uma iniciativa baseada no programa incentivado da ANEEL, na qual a gente consegue fazer investimentos em hospitais públicos e filantrópicos. A terceira, nós já realizamos a fase 1, na qual nós investimos da ordem de 155 milhões, na fase 2 da ordem de 140 milhões. Estamos agora para lançar a fase 3, que até o final de 2028, nossa expectativa é investir da ordem de 120 milhões de reais em hospitais. Todos foram mais de 540 hospitais com obras já concluídas, na qual a gente conseguiu alcançar 78 gigawatts de economia por ano. O programa contribui com a descarbonização, com a ecoeficiência e com o fortalecimento da infraestrutura hospitalar. Não somente com usinas fotovoltaicas que são instaladas nos telhados dos hospitais, mas também com a eficientização dos mais variados equipamentos, desde ar-condicionado, sistemas de iluminação, sistemas de climatização, entre outros equipamentos como motores e outras frentes.
O programa vai além de uma única ação e promove uma nova relação da entidade com a questão energética. A gente faz toda uma avaliação do que existe no hospital enquanto equipamento ineficiente e faz essa proposta que a gente chama de retrofit, ou seja, uma atualização tecnológica desses equipamentos por equipamentos que teoricamente consomem menos energia elétrica. O Legislativo está atento para o programa e participou indiretamente desta terceira etapa. Quando eu tomei conhecimento desse programa CPFL nos hospitais, que visa a modernização, levar a eficiência energética nos hospitais filantrópicos, né, para estimular o uso racional da energia, obviamente economizar na conta de energia, beneficiando os hospitais filantrópicos, eu sugeri incluir a Santa Casa. E a Santa Casa foi contemplada, inclusive, além da racionalização no prédio, vai ser instalada uma usina solar numa outra cidade, lá em São Carlos, para abastecer a CPFL, né, gerando ainda mais economia. Temos que agradecer ao Poder Legislativo, principalmente ao presidente da Câmara atual, o nosso grande amigo Rossini. Através dele conseguimos fazer esse grande projeto que vai estar executado em meados de 2026, fevereiro. A expectativa para o Hospital Filantrópico com a doação da usina flutuante, que ficará na cidade de São Carlos, é de fôlego no orçamento. Ela vai gerar energia, é a primeira Santa Casa no estado de São Paulo que vai ter esse projeto, começa aqui, com certeza o Brasil também vai ter proveito, até porque nós somos no Brasil mais de 1.970 Santas Casas e atendemos 57% do SUS de todo o Brasil. Com esse projeto, com essa iniciativa da CPFL, com a ajuda do nosso e sempre amigo vereador, hoje também faz parte da nossa gestão, ele está na mesa administrativa com a gente, foi possível fazer essa parceria. Com o programa, a Santa Casa sai da condição de devedora e ainda pode revender o excedente produzido. Com isso, o que é que a Santa Casa vai ganhar? Uma nova estrutura revolucionária dentro do hospital, que vai diminuir o nosso custo energético, e essa usina vai produzir energia suficiente para tocar todo o hospital. E o excedente a CPFL vai vender no mercado e vai diminuir o nosso custo, nosso prejuízo, que a gente tem uma dívida muito grande com a CPFL. A State Grid Corporation of China é a empresa controladora da CPFL Energias desde 2017, como acionista majoritária, e fez a fala de abertura do evento, que contou com tradução simultânea, ressaltando o papel do investimento em pessoas e, portanto, em saúde, assim como os hospitais filantrópicos. A CPFL nos hospitais também patrocina o Médico dos Sorrisos, que marcou presença no evento, mostrando que a alegria também promove saúde. O bem maior do ser humano chama-se saúde. Ela está cooperando com isso. O ambiente tem que estar muito equilibrado e o ser humano tem que estar muito com boa saúde. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem, em audiência pública, a Comissão de Constituição e Legalidade debateu alterações no plano de cargos e organização administrativa da Fundação José Pedro de Oliveira. A 40ª audiência pública da Câmara Municipal de Campinas foi realizada pela Comissão de Constituição e Legalidade e presidida pelo vereador Otto Alejandro. O encontro debateu o projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que propõe alterações na Lei nº 13.929 de 2010 e na Lei Complementar nº 118 de 2015, que tratam, respectivamente, da reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos e da organização administrativa da Fundação José Pedro de Oliveira, que é a responsável pela conservação e gestão da Mata de Santa Genebra. O intuito desse projeto de lei é valorizar principalmente os servidores, né, lá da nossa Mata Santa Genebra, né, uma joia rara dentro da cidade de Campinas. O sentido do senhor prefeito, ao enviar esse projeto de lei a esta Câmara Legislativa, é valorizar áreas essenciais da Fundação José Pedro de Oliveira, como a Brigada de Incêndio, como o setor de compras e licitações, fortalecendo os departamentos da Fundação de forma a contribuir ainda mais para a preservação e a recuperação desse bem ambiental,
mediante a adequação de regime remuneratório de servidores efetivos à realidade institucional da Fundação, especialmente no que tange ao pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade, que é um direito desses servidores previsto na legislação em vigor. A Mata de Santa Genebra é a segunda maior floresta urbana do Brasil, perde apenas para a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. A reserva possui uma área de 251,77 hectares, o equivalente a 300 campos de futebol. É o maior fragmento florestal da região metropolitana de Campinas. Além do presidente da Fundação, Rogério Menezes, também participaram da audiência o diretor financeiro e o procurador jurídico da instituição. É um passo enorme para essa classe, que são os servidores efetivos da Fundação José Pedro de Oliveira. O intuito, o propósito primordial desse projeto é adequar a lei atual 13.929, que é de 2010. Então, portanto, são quase 15 anos, e para aquela época ela podia ter seu sentido, ela existia para as condições que foi criada. No entanto, passados esse período, é importante que haja uma adaptação à realidade e da demanda da Fundação, porque a Fundação ela foi agregando mais serviços, mais demandas e mais protagonismo no âmbito municipal, e com isso foi necessário a adaptação legal. Esse projeto ele busca contemplar alguns benefícios destinados ao servidor de carreira. Hoje nós temos uma fundação que precisa responder, como responde a Prefeitura. Todas as suas ações devem ser reportadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e nós temos a necessidade de estar com as contas da Fundação prestadas em tempo real, e hoje a gente não tem condição de fazer isso, por exemplo, quando a nossa contadora usufrui do seu direito de férias, do seu direito de qualquer coisa que acontecer com a nossa contadora, a gente fica a descoberto aí para prestar contas ao Tribunal de Contas. Então nós estamos falando de reforçar a Fundação, estamos falando de corrigir algumas deficiências que, embora previstas em legislação federal e municipal, ainda não tinham chegado aos servidores da FJPO. Nós temos um quadro técnico e temos apenas um motorista para levar o pessoal para campo, para trazer o pessoal para a prefeitura, para outros eventos. Não temos mais ninguém que possa dirigir as viaturas da Fundação. Então, a necessidade premente de esse auxílio para quem dirige estar autorizado a fazê-lo. A Fundação, ela preza pela educação ambiental e pelo serviço prestado à população de Campinas. Nós hoje temos por volta de 2.000 visitações mês dentro da Fundação. Então, escusado será dizer, não vou alongar mais, de que essa necessidade realmente é premente, e a Fundação, para seguir dentro dos parâmetros normais e técnicos, necessita desse aumento desse quadro. Então, esse reajuste aí é para valorizar todos lá na Mata Santa Genebra. Comissão Permanente de Educação e Esporte realiza a 6ª reunião do ano e dá parecer a 17 projetos de lei. Confira como foi. Na 6ª reunião ordinária da Comissão de Educação e Esporte da Câmara, presidida pelo vereador Benê Lima, os parlamentares analisaram 17 projetos, entre denominação de logradouros, datas comemorativas e declaração de utilidade pública para entes da sociedade civil. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Benê Lima, favorável ao PLO 213/2025, processo 243769, de autoria do senhor Felipe Marquesi, que denomina Campo de Futebol José Aparecido dos Santos, Arena Sidão Santos, uma área pública do município. Como relator, dei o parecer favorável, como vota o vereador Roberto Alves. Eu voto favorável. Eu acho que o Felipe Marquesi pode votar? Pode. Como vota o Felipe Marquesi? Favorável, senhor presidente.
Aprovado o item 10. O vereador Felipe Marquesi, que é autor deste projeto que recebeu parecer favorável, falou da importância da denominação de uma praça e o quanto isso tem valor para a comunidade quando há uma homenagem como essa. O vereador Roberto Alves, membro da comissão, acompanhou a relatoria dos projetos com pareceres favoráveis e cumprimentou a comissão pelo trabalho realizado. Cumprimentá-los por esta sessão e agradecer a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Vereador Felipe Marquesi. Cumprimentar, presidente, o senhor que está à frente dessa comissão tão importante no nosso município, tem feito um excelente trabalho na nossa cidade. Cumprimentar também o nosso vereador, pastor Roberto Alves, que tem feito também um trabalho grande à frente aí de várias comissões aqui da Câmara Municipal de Campinas. E esses projetos, com certeza, né, que são feitos pelos vereadores, aqui eu vi que tinha um projeto que a gente denominou uma praça na região do Nova Mercedes. E não é só a questão da denominação, mas a gente pode ver que era um local ali, vereadores, totalmente degradado, um local de entulhos, local de mato alto, que passou a ter valor. Foi construída ali uma praça, uma área de lazer esportiva, e agora colocando aí o nome do Sidão, que foi um morador que inaugurou com a gente lá esse campo, com certeza vai ao encontro ali do anseio daquele time de futebol que existe há anos naquela região e que será agora honrado com essa lembrança especial, que era algo que ele sempre fazia, que era jogar bola e estar nos campos de futebol da nossa cidade. 12:00 mais 25 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. Site da Câmara aberto é o campinas.sp.leg.br, porque hoje é dia de reunião ordinária, a 47ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 6 projetos. Entre eles está em análise final a proposta da vereadora Guida Calisto, que prevê o diagnóstico precoce, o tratamento multiprofissional interdisciplinar, além de garantia de acesso a serviços de saúde especializados. Esse projeto de lei cria a lei de atenção à gagueira e à pessoa que gagueja. O projeto também determina que a administração pública promova campanhas periódicas de esclarecimento sobre a gagueira, capacite servidores para o atendimento adequado, realize ações de combate ao preconceito e estigmatização. Para você ficar muito bem informado, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só entrar no site da Câmara, digita lá campinas.sp.leg.br, você confere todos os projetos que vão ser discutidos e votados no dia de hoje, mas todas as notícias do Legislativo para você ficar muito bem informado. Bom, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a vereadora Mariana Conte protocola projeto de lei para a criação da Política Municipal de Combate à Cyberpedofilia e Adultização, chamada de Lei Felca, para estabelecer mecanismos de responsabilização. Projeto de lei surge da urgência de uma ação coordenada e robusta do município de Campinas, com a proposta de que não basta apenas reagir. É preciso prevenir, educar e amparar. Aqui em Campinas nós criamos então esse programa, que é um programa de combate à cyberpedofilia, com base principalmente em 2 elementos: na questão da investigação e responsabilização das redes sociais, das empresas. A gente está falando de Meta, estamos falando de OpenAI, nós estamos falando das Big Techs, são grandes empresas de tecnologia, e também na letramento, porque nós precisamos que as escolas se responsabilizem pelo letramento digital sobre o funcionamento dessas redes, e para isso a gente precisa ter formação dos profissionais. Isso tem uma repercussão de longo prazo, e a educação sexual e de gênero. A vereadora ainda levantou uma questão que se refere à escola. Mariana Conte ressalta que a conscientização é tão importante quanto o bloqueio da monetização.
Por isso é tão importante que, além da gente fazer o processo de conscientização, de desmonte das redes de pedofilia, é preciso bloquear esse processo de monetização. Porque as redes sociais, elas são sobretudo um lugar de venda. Infelizmente, elas são sobretudo um lugar de venda. E o que a gente está falando aqui é vender a imagem de crianças e adolescentes, com forte impacto. Com impacto sobre a psique dessas crianças e desses adolescentes, que deveriam estar brincando, que deveriam estar aprendendo e que são muitas vezes colocados em situações não apenas da erotização, mas também você tem, por exemplo, crianças e adolescentes cumprindo papéis de como se fosse gente grande, mini empresários, mini empreendedores, falando de carreira, sabe, falando de competitividade no mercado, ou seja, preocupações precoces que não faz parte. A infância, a gente sabe, a infância é algo que é tão fundamental, é um tempo, sabe aquela ideia do que é um tempo que não volta mais? Essas crianças deveriam estar aproveitando, brincando. Câmara de Campinas realiza mais um debate sobre a realização de feiras agropecuárias, provas equestres, exposições, leilões e rodeios na cidade. O debate foi conduzido pelo vereador Arnaldo Salvetti. Desde 2003, uma legislação municipal proíbe a realização de rodeios em Campinas. No entanto, o ano passado, em 2024, o parlamentar protocolou um projeto de lei que propõe alterar a legislação. Segundo Salvetti, a proposta busca garantir o que ele chama de rodeio consciente, com responsabilidade, respeito às normas e compromisso com o bem-estar animal. O projeto está andando pela casa, né? Tem a parte administrativa que eles estão analisando, já passou pelo relator, deve voltar para ele. E aí nós vamos pedir, né, a comissão de vereadores, que hoje tomou um corpo, pedir ao presidente da casa que coloque para votação, né, para poder, o ano que vem, a gente ter a nossa festa, ter o local de evento, para não só o rodeio, mas para ter grandes eventos em Campinas. Durante a reunião, foram exibidos vídeos com a participação de veterinários que explicaram os cuidados com os animais utilizados nas provas. O parlamentar pontua que, além da tradição cultural, o rodeio pode representar uma oportunidade econômica para o município. Eu acho que isso o impacto é positivo, né? Você vai mexer com a economia, você vai trazer emprego, vai trazer o turismo e o mais importante, tem a questão social também, né? Que nós vamos destinar do rodeio uma porcentagem para algumas situações sociais para poder ajudar, inclusive, o governo, ajudar a saúde. Salvetti avaliou que o debate foi proveitoso e contribuiu para esclarecer diferentes pontos de vista sobre o tema. Nós abrimos o debate, inclusive, para as pessoas que são contra, mas não apareceu ninguém, como sempre. Eles são contra, mas não vêm debater. Então depois não vai reclamar a hora que aprovar a lei, né? A gente está abrindo espaço para fazer o debate e aprovar uma lei que seja de consenso e união de todos. Se eles não vieram, paciência, foi maravilhoso, foi esclarecedor para muita gente e por isso que nós estamos tomando corpo com os vereadores que vão aprovar a lei. Eu tenho certeza que hoje nós vamos conseguir aprovar a lei do rodeio. Câmara de Campinas aprova moções dos vereadores Roberto Alves e Ailton da Farmácia na 46ª reunião ordinária. Na 46ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas, foram aprovadas pelos vereadores 12 moções. Uma delas é de autoria do Roberto Alves, que apoia o youtuber e humorista o senhor Felipe Bressanin Pereira, mais conhecido como Felca, pela relevante atuação cidadã e corajosa denúncia contra as práticas criminosas envolvendo exploração de crianças e adolescentes em conteúdos na internet. Eu vejo que criança é criança. Nós não podemos fazer algo que a criança possa assumir ou ver todos os conteúdos da internet ou ela se passar por um adulto. Não pode. Então essa moção é de aplauso a ele pelo que ele fez, a denúncia que ele fez. E nós temos que a população brasileira tem que entender, os pais principalmente. Eu defendo a criança a todo tempo, todos os meus mandatos que eu tive, sempre defendi a criança contra o abuso e a exploração sexual. Criança é criança, criança tem que ser tratado como criança e não como adulto. A internet é uma porta aberta, assim como a internet nós usamos para o bem, só que tem muitas pessoas que usam também a internet para o mal.
E nós temos que combater esse crime. E nós temos que assumir esse papel que ele fez. Nós temos que ser corajosos também de denunciar. Nós não podemos ter medo que depois que uma criança ela é abusada, sexualmente principalmente, é irreversível. Ela vai crescer carregando essa marca. A moção é uma ferramenta legislativa que permite à Câmara expressar publicamente seu posicionamento sobre diversos temas, podendo ser de apoio, repúdio ou solidariedade. Outra moção aprovada na reunião é do vereador Ailton da Farmácia, que apela ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo para que construa uma passarela de pedestres na rodovia Francisco von Zuben, aproximadamente no quilômetro 92, no sentido Campinas-Valinhos. Ali onde tem supermercado Carrefour, lojas Avan, ali é um lugar de muito movimento, as pessoas passam ali, passam aquele cruzamento, até eu comentei, tem um radar ali, a pessoa diminui para 60 e logo em seguida a pessoa já está 80, 90, 100. E ali, como eu digo, passa o pedestre com aquela sacola de compra ou das lojas do mercado ali. É uma demanda muito antiga dessa população. Somente esse ano foram 13 acidentes naquela rodovia, o pessoal atropelado, porque na passagem da rodovia não tem a da passarela. E as pessoas fazem o seguinte, para passar por debaixo da ponte é inviável. Então, tem que fazer uma passarela, o DR tem que fazer esse estudo antes que aconteça mais acidente até morte, como já aconteceu naquela rodovia. A saúde das pessoas, a vida das pessoas é importante. E é isso que o DR tem que fazer. Fez a rodovia com uma velocidade maior, que faça a passarela, para a pessoa poder ter acesso com segurança. A Lei 9.985 de 2000 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que reúne um conjunto de normas que possibilitam as esferas governamentais, estaduais e municipais a manterem áreas verdes de proteção integral ou parcial em todo o território brasileiro. E esse é o tema que nós vamos conferir a partir de agora no nosso quadro, o Giro Ambiental. E no Giro Ambiental de hoje vamos falar das unidades de conservação no Brasil, que são fundamentais para a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas. E a iniciativa de criar essas áreas com essa finalidade não é nova e remonta de 1870. E para falar mais sobre o tema, o que são as diferentes utilizações possíveis e muito mais, nosso convidado de hoje é o engenheiro agrônomo Luiz Fernando Vogel, da Coordenadoria Setorial do Verde, aqui de Campinas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Luiz. Obrigado a vocês pelo convite e estou à disposição aí para a gente bater esse papo, é um assunto que me agrada bastante. É um assunto muito importante, né, Luiz? Essas unidades de conservação que preservam aí a biodiversidade, o ecossistema, o funcionamento equilibrado desses sistemas que dependem uns dos outros, né? Eu queria que você começasse falando para a gente o que são as unidades de conservação. Bom, vamos lá, né? Eu já vou falar rapidamente de Campinas também. Nós temos 9 unidades de conservação, né? E elas são instrumentos essenciais para a proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Elas são geridas com base no SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é a Lei 9.985 de 2000. É uma legislação federal. E aí o SNUC, ele separa a unidade de conservação em 2 grandes grupos, né? A gente tem as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável, né? As unidades de proteção integral, ela admite apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, né, para pesquisa, para estudos, para ações de educação, né, então não permite o uso direto dos recursos naturais, né. E aí elas têm algumas classificações, são as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques naturais,
os refúgios da vida silvestre, e temos também as unidades de uso sustentável, né? Essas outras unidades, ela tenta alinhar, compatibilizar, né, o uso sustentável dos recursos naturais e com projetos de energia renovável, com projetos sustentáveis dentro dessas unidades, né? E aí a gente tem os exemplos das APAs, né? As áreas de relevante interesse ecológico, as florestas estadual e nacional, a reserva extrativista, a reserva de fauna. Então, basicamente, são essas duas divisões aí, né, esses dois grandes grupos, e depois as subdivisões e unidades de conservação, tá? E Campinas, então, nós temos 9. No Brasil, são muitas, né? Eu estava vendo aqui, são 2.446, e nós aqui no nosso território temos 9. Quais seriam essas unidades e quais as naturezas delas? Tá, vamos lá. Nós temos 3 de uso sustentável, né? A APA de Campinas, a APA do Campo Grande e a APA Piracicaba Juqueri-Mirim. A APA de Campinas e a APA do Campo Grande, a gestão, a esfera é municipal, foi criada pelo município, né? Então, só para você ter uma ideia, a APA de Campinas, ela ocupa 22 mil hectares, 27% do território do município. A APA do Campo Grande, ela ocupa 2.450 hectares. Já a APA, Piracicaba Juqueri-Mirim, ela é estadual e parte dela sobrepõe a APA de Campinas, né? Então, e não é uma gestão do município. Com relação à unidade de proteção integral, a gente classifica ela como proteção integral até pelo seu plano de manejo que restringe o uso, tá? É a Mata Santa Genebra. Ela foi criada como uma unidade de uso sustentável, mas o seu plano de manejo restringe, ela se tornou uma unidade de proteção integral. Ela é gerida, ela tem 250 hectares aproximadamente, né? Ela é gerida pela Fundação José Pedro de Oliveira, que é uma autarquia municipal, fica em Barão Geraldo, né? A gente tem a Floresta Estadual Serra d'Água, ela é estadual também. Aí nós temos gestão das Seclimas, o Refúgio da Vida Silvestre do Quilombo, o Parque Natural Municipal do Jatobás, o Parque Natural Municipal do Campo Grande e o Parque Natural Municipal da Mata. Então, cada uma delas, aí, o Refúgio do Quilombo tem 107 hectares, o PNM do Jatobás tem 140, o PNM do Campo Grande são 55 e o Parque Natural Municipal são 3 hectares. Então são esses, né? E você já deu aí um adianto no assunto sobre a questão de que elas podem ser municipais, estaduais ou federais, né? Ou seja, existe um olhar que contempla o território como um todo, né? Uma preocupação que vai além das nossas fronteiras aqui do município. E eu queria também lembrar que o Dom Pedro II já tinha esse olhar lá atrás, né? Ele fez todo aquele processo de reflorestamento da Tijuca, que é fundamental. E dessa forma, então, a gente pode dizer que Campinas tem um cinturão verde compatível com o seu tamanho, com a sua importância aqui na região? Sim, a gente pode afirmar sim. Como você falou, a unidade mais antiga, né, é a Mata Santa Genebra, ela é de 1985. Depois a APA Piracicaba Juqueri-Mirim, ela é de 87, né? Mas a municipal mais antiga é a APA de Campinas, ela foi criada em 2001. Então, como eu tinha te falado, né, a APA de Campinas ela é 27% do território do município. Então, é uma área protegida, uma área que a gente incentiva programas de recuperação ambiental, programas de reflorestamento, né? E aí, quando a gente fala em programas, né, e a importância das unidades de conservação, além de proteger essas áreas, a gente tem outros programas como, por exemplo, o Banco de Áreas Verdes, que são áreas inscritas para o cumprimento de termos, para a recuperação ambiental, né? Então, 70% dos nossos plantios de reflorestamento, dentro dos nossos projetos, são na APA de Campinas, né, que é essa área protegida para a gente recuperar nascente, à beira dos rios, né, as APPs. Então, a gente, com esse planejamento, com a criação dessas unidades, a gente direciona os esforços, recursos, o nosso trabalho na recuperação, na conservação e na manutenção dessas áreas, né?
E Fernando, a gente teria assim uma distribuição também equilibrada dentro do território, na sua opinião? Ou a gente pode também pensar em levar essas unidades de conservação para outros territórios que hoje demandam de mais área verde? O Plano do Verde, ele fez esse diagnóstico, né, das áreas, da distribuição das áreas verdes dentro do território do município, né, dentro do nosso município. E ali a gente marcou áreas que têm déficit de áreas verdes, tanto de função social quanto de função ecológica, né? E para reduzir esse déficit, a gente, além das unidades de conservação, a gente tem outras, digamos, ferramentas, né, para reduzir esse déficit. Arborização urbana, implantação de praças. Aí nós temos, dentro do Plano do Verde também, e é um programa da Secretaria do Clima, os parques lineares, né? Então, os parques lineares, eles trazem tanto a recuperação ecológica, com plantio na beira das nascentes, como a questão social, com equipamentos de lazer, né, para trazer a população para essas áreas verdes. Então, e também a gente pode, sim, ter esse olhar de criação de novas unidades de conservação dentro do município, né, para reduzir esse déficit, sim. Mas isso já é um trabalho aí que está dentro do Plano do Verde, os programas, tanto Secretaria do Clima quanto as demais secretarias, Planejamento, Secretaria de Serviços Públicos, trabalham com esse diagnóstico para reduzir, né, esse déficit de áreas verdes. Um programa aí que foi lançado esse ano, né, que está a todo vapor, também por exemplo, as microflorestas, né? Então, a gente tem o plantio aí de mais adensado nas cidades, justamente para atacar esse déficit de áreas verdes, para atacar as áreas de maior, com maior impacto das mudanças climáticas, aí das áreas de calor, as ilhas de calor, né? Então a gente trabalha com várias ferramentas além das unidades de conservação. Perfeito, então, Luiz Fernando, né? Eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente para falar desse tema que é tão importante, né? E a gente ter essa consciência de que as unidades de conservação são fundamentais para a manutenção do ecossistema e da nossa biodiversidade. Muito obrigada. Obrigado. Eu também queria trazer um dado importante. Dia 19, nós vamos na Unicamp de novo, mais um pesquisador, o Henrique Simões, ele trouxe alguns dados da APA de Campinas e ele mostra que nos últimos anos aí há uma tendência no crescimento das áreas de reflorestamento, tá? E que as áreas verdes estão sendo recuperadas, né? Só no ano ali entre 2000 e 2015 foram 322 hectares de aumento de áreas verdes na APA de Campinas, né? Então, isso mostra que a unidade de conservação, todos esses programas de trabalho aí de recuperação dessas áreas, o cadastramento de áreas para recuperação como banco de áreas verdes, mais claro, que é fundamental o entendimento do proprietário, né, dessas áreas, do produtor rural, que ele sabe que o meio ambiente precisa ser protegido, a gente está colhendo os frutos hoje, né? Então, no dia 19, nós vamos na Unicamp conversar mais com esse pesquisador, pegar mais informações aí sobre esses dados. Maravilha, aí você traz aqui para a gente repercutir. Muito obrigada mais uma vez, Luiz Fernando. Obrigado pelo convite, eu estou à disposição aí para outras entrevistas. Muito obrigada. E para você que nos acompanha, continua com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. As arraias-manta são verdadeiros colossos marinhos, destacando-se não apenas por seu tamanho impressionante, mas também por sua natureza dócil. Apesar de atingirem até 8 metros de envergadura e pesar mais de 2 toneladas, não possuem ferrão ou espinho. Sua única defesa é a velocidade e o tamanho. São consideradas parte da megafauna carismática, encantando pesquisadores e amantes da vida marinha. Entre as curiosidades desta espécie estão a inteligência notável.
As arraias-manta possuem o maior cérebro entre todos os peixes do mundo, até mesmo em proporção ao tamanho de seus corpos, o que sugere uma complexidade cognitiva avançada. Elas também possuem identidade única. Assim como as impressões digitais humanas, as manchas e pintas no ventre de cada arraia-manta são singulares. Essa característica permite que os pesquisadores as cataloguem e identifiquem individualmente através da fotoidentificação. Elas também são viajantes profundas, capazes de se deslocar por grandes distâncias nos oceanos, realizando mergulhos a profundidade superiores a 1000 metros, onde as temperaturas da água podem chegar a cerca de 3 graus Celsius. Além de tudo isso, tem um ciclo de vida longo, com uma expectativa média de 20 anos, podendo viver até mais de 40 anos em condições ideais. O problema é que, com todas essas características intrigantes, as arraias-manta estão ameaçadas de extinção. E, infelizmente, elas constam na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Sua lenta capacidade reprodutiva, a pesca excessiva e as capturas acidentais em redes e espinhéis são as principais ameaças à sua sobrevivência. A maior árvore de Jequitibá rosa, Cariniana legalis, já catalogada no Brasil, foi descoberta em fevereiro, na Reserva Biológica da Mata Escura, no Vale do Jequitinhonha, no estado mineiro. Encontrada pelo professor Fabiano Melo, da Universidade Federal de Viçosa, a árvore impressiona com seus 65 metros de altura e 5,5 metros de circunferência, equivalente a um prédio de 22 andares. Estimada em cerca de 300 anos, essa descoberta foi possível graças ao uso de câmeras térmicas acopladas a drones. Essa tecnologia inovadora tem revolucionado o monitoramento da fauna e da flora, permitindo a identificação de elementos quentes, como animais camuflados nas copas das árvores, o que facilita o encontro de espécies e espécimes notáveis, como este Jequitibá rosa. O sistema de alta pressão e a massa de ar quente seguem em Campinas e região, criando um bloqueio atmosférico. E a consequência disso é temperaturas altas e baixa umidade do ar. Com isso, segue tempo seco, aberto, com sol durante todo o dia, não tem previsão de chuva. Sobre as temperaturas, vamos aqui porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, quinta-feira, 21 de agosto, mínima de 19, a mínima segue elevada para este inverno. Ao longo do dia a temperatura sobe e pode chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. Tem verão no nosso inverno. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira ao meio-dia ao vivo. A gente espera. Até lá. Tchau, tchau.